Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, em mais um encontro para falar de matemática de um jeito suave e sereno que todo mundo consegue aprender. Lembrando que a gente está aqui na correção da prova de matemática do Enseja, pessoal. Aqui está colocado o Enseja 2021, mas a gente está fazendo a correção da prova de 2019, que foi a última aplicação da nossa prova do Enseja aqui no Certame Nacional. Então, sem demais, bora para nossa vinheta e bora começar nossa aula de hoje, pessoal. Então, pessoal, vamos fazer a nossa aula de hoje, então. Lembrando que nós estamos na prova do Enseja 2019, a última aplicação que teve do ensino médio, pessoal. A gente tem a prova de nível fundamental e a prova de nível médio. Estamos fazendo a correção na prova do ensino médio no momento. Também lembrando, né, pessoal, antes de começar nosso encontro aí, se inscreva no canal, compartilhe as nossas aulas, nossos vídeos aqui para outras pessoas. Nosso canal está crescendo, tá? Já temos bastante inscritos no canal. Vamos tentar chegar à nossa meta aí de 1.000 inscritos no nosso canal. Então, conto com a colaboração de vocês. Ative o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos, nossos próximos encontros aí. Lembrando também que toda quinta-feira, às 19 horas, teremos live aqui no nosso canal, aula ao vivo para vocês tirarem as dúvidas de vocês, fazer as perguntas de vocês e a gente resolver exercício no jeito suave e sereno. Nós, todos mundo juntos aí, ao vivo numa aulinha, então, quinta-feira às 19 horas aqui no nosso canal. Vamos abrir a primeira questão, então? Bora lá, vamos abrir a primeira questão. Lembrando que nós estamos na questão número 46. A gente já começou a fazer a correção. Vou deixar o cardzinho aqui em cima, o linkzinho para aula, para correção da prova, da primeira parte, da segunda parte e da terceira parte da prova. Nós estamos hoje abrindo a quarta parte da prova para fechar 5 questõezinhas aí por partes para a gente entender e fazer bem tranquilo, bem suave, para todo mundo entender como é que é feita esta prova do Enseja. Então, sem demais, bora para a próxima questão, então. Questão 46, pessoal. Um estudante já realizou 4 provas. A média aritmética das notas obtidas nessas provas foi 72. Após realizar a quinta prova, será calculada a média aritmética das 5 notas obtidas. A média aritmética será tomada como a média final, e se a média final for maior ou igual a 70, ele está aprovado. A nota mínima que esse estudante deve tirar na quinta prova para ser aprovado deve ser... Então, pessoal, aqui a gente está falando de média aritmética. Tu lembra em casa o que é média aritmética? Lembra? Não lembra? Então, para não ficar na dúvida o que é média aritmética, vamos botar um exemplinho aqui, pessoal, para todo mundo entender o que é média aritmética e como a gente vai resolver essa questão aí, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar um exemplinho de uma aplicação de teste, né? Lá, uma aplicação de teste na minha turma lá, um aluno lá tirou, no primeiro teste tirou nota 5, no segundo teste ele foi lá e tirou nota 7 e no terceiro teste ele tirou nota 9. Como é que a gente calcula a média aritmética simples, tá, pessoal? Porque temos mais de um tipo de média. A gente está falando agora da média aritmética simples. Como é que a gente faz a média aritmética? A gente faz dessa maneira aqui, ó. Nós pegamos todas as notas e as somamos e dividimos pelo número de notas que eu tenho. Ou seja, eu tenho 3 notas, a nota do teste 1, que eu estou chamando de T1, T2 e T3, do teste 3. A gente soma as 3 notas e divide por 3, porque temos 3 valores. Se eu tivesse 4 notas, eu ia somar as 4 notas e dividir por 4, ok? Então, é um somatório de todas as notas dividido pelo número de notas que nós temos. Essa é a média aritmética simples. Então, a gente substituindo os valores que nós temos na formulazinha que temos aqui, ó, pegamos esses 3 valores aqui, ó, e vamos substituir aqui. Olha como é que fica. Fica ali, ó, 5 mais 7 mais 9, são as 3 notas que nós temos. Somamos elas. Como é que fica? Ó? Somando as 3, a gente fica com 21 divididos por 7.
21 dividido por 7, nós vamos ter que o resultado, ou melhor, 21 dividido por 3, já estou dando a resposta. 21 dividido por 3, já estou pensando na resposta, né? 21 dividido por 3 dá 7. Então a média aritmética desses três valores de teste deu 7 aí na continha que nós fizemos aqui. Bem suave, bem sereno, só para todo mundo lembrar do que é a média aritmética e do que a gente vai precisar tratar neste problema aqui. Então agora vamos ao problema que temos aqui na questão. Então, ele falou que a média aritmética parcial das 4 primeiras provas que o aluno fez, a gente vai calcular dessa maneira. Ó. Como é que a gente calcula a média aritmética? Então a gente pega as 4 notas que o aluno teve nessas 4 provas aí, né? Vamos somar elas e dividir por 4, porque nós temos 4 valores. E essa média aritmética, o problema está nos dizendo lá em cima, ó, que ela ficou em 72. Então, somando todas essas 4 notas das primeiras provas que ele fez, ele ficou com média 72. Não sabemos como ele tirou na primeira prova, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, mas sabemos que o somatório das 4 deu média aritmética 72. Da mesma maneira que a gente pode manipular essa formulazinha aqui, pessoal. Esse 4 que ele tá dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Ele vai ficar assim, ó. 72 que multiplica 4. Lembra, né? Toda vez que eu troco o lado, um número, ele passa para o outro lado da igualdade, ele troca a operação. O 4 ele está dividindo geral lá, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Multiplicando 72 vezes 4, a gente vai ter isso aqui, ó. 288. O que é o 288, pessoal? É a soma da nota das 4 provas que o aluno fez até o momento, ok? Prova 1, mais prova 2, mais prova 3, mais prova 4. Ele teve nota geral 288 somando as 4 notas, ok? Vamos guardar essa informação e vamos voltar agora para cá. Ó. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem que o problema nós temos uma média que eu estou chamando de média 1, tá? Que é o somatório das 4 primeiras notas que ele tem. A nota parcial, a média parcial que ele está no momento, né? É 72, mais uma nota, um somatório das 4 notas, 288. Precisa saber quanto que ele precisa tirar na quinta prova para que se tenha uma média final de 70. Então a gente vai escrever tudo isso dentro da formulazinha. Ó, para calcular a média final, o que a gente precisa? Precisa da nota da prova 1, 2, 3, 4 até a 5 e dividir por 5, porque agora a gente está com 5 notas aí sendo avaliadas. Ele quer que essa média final, pessoal, ele quer que essa média final seja no mínimo igual a 70. Então ele quer que toda essa calculeira dê igual a 70, ok? Tranquilo? Então, a gente só está pegando a formulazinha, está equacionando ali e está substituindo a média final pelo valor que a gente está interessado, que seja 70 de aprovação. Repara, pessoal, que aqui a gente tem o seguinte, ó, que ali a gente tem um monte de valores de prova. Né? A gente tem o somatório da prova 1 até a prova 4. Esse valor a gente sabe que é 288. Não sabemos quanto que deu a primeira prova, mas a gente sabe que somando da primeira até a quarta, deu 288. Então a gente vai substituir isso aqui na equação. Ó. Então a nossa equação vai ficar assim, ó. 70 vai ser igual a 288 mais a prova 5, que eu não sei quanto que ele vai tirar na prova 5. Divididos por 5, porque a gente está tratando de 5 notas. Agora a gente está numa equaçãozinha de primeiro grau. Como é que a gente resolve uma equação de primeiro grau, pessoal? A gente tem que isolar a variável. No caso, a variável, o valor desconhecido, é a nota da prova 5. O que a gente vai fazer? Vamos isolar ela. O primeiro passo para a gente isolar é se livrar do 5 que está dividindo. Vamos passar ele para o outro lado da igualdade, multiplicando, né? Sempre com a operação inversa que o número está fazendo. Ó. 5 estava aqui embaixo dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então temos 70 vezes 5. 70 vezes 5 é a mesma coisa que 7 vezes 5 dá 35. 35 e tu bota um zerinho lá no final. E aí fica assim, ó. Fica 350 igual a 288 mais P5. Então, agora para a gente saber o P5, eu só tenho que me livrar do 288 aqui, ó. Ele está somando aqui, certo? Então ele vai passar para o outro lado subtraindo. Como é que fica? Fica assim, ó. 350 menos 288 é igual a nota P5, da prova 5. Então, tirando 350 menos 288, isso vai ficar quanto? Vai ficar 62. Então, a prova 5, ele precisa de 62
para ter média 70. Repara o seguinte, pessoal, que aqui nas respostas do problema, pode ser o valor 62, pode ser o valor 68, pode ser o valor 71. Por quê? Porque qualquer uma dessas aí, o resultado vai ser de aprovação. Para ter aprovação, o aluno precisa de, no mínimo, 70 pontos. Então, por que a gente vai marcar a letra B, pessoal? Porque na questão está pedindo a nota mínima. Qual é o mínimo que esse rapaz, que esse aluno precisa, esse estudante precisa para ter nota de aprovação 70. Então, no mínimo, ele precisa de 62 de nota. Se ele tirar 61 ou abaixo disso, ele não consegue média 70 final. Então, para conseguir 70, ele precisa de no mínimo 62. Ok? Tranquilo? É isso aí, pessoal. Essa foi a questão 46. Média, trabalhando com média aritmética. Achei uma questão razoável, né? Não é muito simples, muitas vezes, de montar o problema aqui. Tu dá uma lida, muitas vezes fica embaçado entender como equacionar tudo isso. Trouxe aqui para vocês a resolução e acredito que vai ter esse tipo de questão de novo na prova do Enseja. Também tem esse tipo de questão na prova do Enem, tá, pessoal? Fiquem bastante ligados que isso tem bastante nas questões do Enem e do Enseja. Vamos para a próxima? Bora lá, vamos abrir a próxima questão aí, então. Questão 47, pessoal. Uma empresa de cosméticos fez um estudo para a elaboração de novas bases para maquiagem. A decisão tomada foi a de fabricar diferentes tipos de base, que serão apresentadas em 5 tonalidades diferentes, cada uma à disposição do público, com 2 tipos de cremosidade e preparadas de modo a atender 3 tipos de pele. As bases poderiam ainda conter ou não filtro solar. Segundo pesquisas, bases com protetor solar são as mais vendidas na atualidade. Por isso, todas as bases do primeiro lote conterão filtro solar. O número de tipos de bases diferentes que essa empresa poderá fabricar no primeiro lote é. Então, pessoal, quando eu li essa questão aqui, eu não entendi muito bem o que ela queria, tá? A interpretação de texto nessas questões do Enem, do Enseja, é crucial para a prova. Muitas vezes tu tá bem estudado, tu entende bem a matéria de matemática, mas muitas vezes tu chega ali no texto, tu não entende qual é a pergunta, o que está sendo cobrado, ok? Então, nessa questão aqui, eu li a primeira vez, não entendi muito, tive que ler a segunda para entender qual era a pergunta. E aqui, o que está sendo colocado? Está sendo colocado que vai ser fabricado um produto. E esse produto, ele tem 3 tipos de composição nesse produto. Esse produto, a tal da base aí, que eu não entendo muito disso, né? Mas a tal da base aí para maquiagem, precisa de 3 coisas. Quais são as coisas que está sendo usado para fabricar esse produto? Está sendo usado aqui tonalidades. Existem 5 tipos diferentes de tonalidades para ser usado nesse produto. Está sendo usado a cremosidade para fazer esse produto e também os tipos de pele. E aí a gente vai ter o seguinte: aqui a gente está construindo alguma coisa, está sendo produzido alguma coisa. E a gente precisa contar quantos tipos diferentes a gente consegue produzir deste produto. Então a gente vai ver quantas possibilidades a gente tem para cada uma dessas 3 coisas apontadas no problema, na questão, certo? Então, tonalidades. Existem 5 tipos de tonalidade. Cremosidade, o problema diz que tem 2 tipos de cremosidade. E tipos de pele diferente vai atender a 3 tipos de pele diferente. Então, de base eu não entendo muito, pessoal, mas de contagem sim. Isso aqui uma questão de princípio fundamental da contagem. Nós temos as possibilidades e quando a gente tem várias possibilidades de alguma coisa, a gente quer contar quantas coisas a gente consegue produzir com essas possibilidades, a gente multiplica esses valores. Então, ó, nós temos fazer uma escolha de 5 possibilidades na primeira, 2 escolhas na segunda e 3 escolhas na terceira. Então, a gente multiplicando esses valores, ó, a gente vai chegar neste resultado aqui de 30 possibilidades ao total de gerar alguma coisa. Como, por exemplo, se a gente tivesse placas de carro, quantas placas a gente consegue fazer de carro? Utilizando
3 letras e 4 números no final. A gente tem ali um universo de possibilidades para as letras, tem um universo de possibilidades para os números. A gente multiplica esses resultados e a gente vai ter quantas placas ao total a gente poderia construir de automóveis, né? Que não sei se seria mais fácil de entender do que a questão aqui com bases, mas é a mesma ideia. A gente está produzindo uma quantidade de números aí, ok? Então, essa é a resolução, o que nos dá a questão letra C, C de certificado aí, né, que está próximo de vocês conseguir o certificado de vocês, vindo do Enseja ou vindo dos NEJOs aí, que nós temos muitos aí pela cidade. Então, vamos à próxima? Vamos fazer a próxima aí? Bora para a próxima. Questão 48, pessoal. Ao percorrer as ruas de uma cidade histórica, um turista identificou na fachada de uma edificação os símbolos MCDXV22 ali. Por não entender o que estava escrito, optou por anotar em sua agenda e perguntar o significado aos professores de sua escola. O professor de história explicou que esses símbolos representam, em algarismos romanos, o ano em que a edificação foi inaugurada. A fachada identificada pelo turista corresponde a uma edificação que foi inaugurada em... Então, pessoal, confesso para vocês que quando eu vi essa questão aqui, achei ela muito diferente. Eu nunca vi em concurso cobrar esse tipo de questão assim. Então, vamos ver juntos aqui. Tive que dar uma estudada boa para entender essa questão, tá? Porque realmente é muito diferente esse tipo de assunto ser abordado. Nunca vi em concurso ser cobrado esse tipo de coisa. Então, vamos lá. O que eu estudei eu vou trazer aqui para vocês, ok? Então, ó, eu estava vendo que para a gente formar esses números, os algarismos romanos a gente conhece até certo ponto, a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Mas outros maiores ali, ou uma composição grande, como esse número que está colocado aí, eu confesso que eu nunca tinha visto. Eu estudando, dando uma olhada aqui, o que que eu procurei, pessoal? Eu encontrei aqui que a gente precisa primeiramente identificar cada uma das letras o seu valor numérico. Então, o M ele mede 1000, ele tem uma correspondência de 1000. O D primeiro, o D ele vale 500. O C vale 100. O X a gente já sabe que vale 10, né, que a gente usa bastante ele. O Vzinho ali também é bastante utilizado, ele vale 5. E o pontinho só ali, né, o I maiúsculo ali, ele vale 1. Agora, como é que a gente identifica isso e relaciona com o que a gente está vendo aqui, ó? Não é simplesmente a gente pegar esses valores, jogar aqui, somar eles e ver quanto que vai dar. Seria muito bom se fosse só isso, mas não é, tá? Então, pelo que eu estava vendo ali, pessoal, é o seguinte, ó. Quando uma letra de um valor maior vem primeiro, a gente coloca o valor na sequência. Então, tipo ali, ó, nós temos o M. O M ele vale 1000. Ele está vindo na frente de todo mundo aqui, ó, ok? Agora, repara o C e o D aqui, ó. O D ele vale mais do que o C. Então, um valor menor está vindo antes de um valor maior. Então, a gente vai pegar esse CD e vai subtrair o maior do menor. Vai ficar assim, ó. Toda vez que vier o número maior, um número menor antes de um maior, a gente tem que fazer essa subtração desses valores. Então fica ali, ó, o maior é o D, que vale 500, eu tenho que subtrair o C. Então isso vai ficar com 400. Esse é o valor que tem ali. O X ele é maior do que o V, então a gente já coloca o valor dele aqui embaixo. Ó. O X é igual a 10, a gente já coloca a correspondência ali. E agora o V e o I ali no final, o número V ele vale 5, ele é maior que os outros dois. Então, quando tem esse caso aí, a gente pega e soma esses resultados. Então, eu posso somar aqui o resultado. Ó. Então, o V1 e o 1 ali vai ser 5 mais 2. Eu poderia, inclusive, até ter somado o X com o V, aquela última partezinha do X até o final, eu poderia ter somado todos eles já direto. Essa soma vai dar isso aqui, ó. Então, agora de posse dessa informação, a gente pega os resultados resultantes, né, o valor resultante ali, e soma os valores. Então, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1000 mais 400 mais 10 mais 7. Somando esses resultados, a gente vai chegar em 1417.
Uma questãozinha ali que fica na letra A, então a resposta. Uma questão assim que confesso que se eu tivesse na prova, eu não tinha esse conhecimento aí, não sei se eu teria conseguido acertar a questão. Talvez eu tivesse matado a questão pelo último algarismo ali que eu já sabia que era 17, mas aí eu teria ficado entre duas alternativas. O X, o V e o 2 no final, esses eu saberia quanto que dá. E o M eu sabia também que dava 1000. Então, tipo, se eu tivesse lá na prova, eu teria ficado entre duas alternativas. Não sei se eu teria marcado a resposta certa, confesso para vocês. Tive que estudar e entender um pouco mais isso aqui, porque realmente essa é uma questão diferente. Nunca tinha visto esse tipo de questão em provas de concurso, em provas de vestibular, ou enfim, né? Nunca tinha visto e trouxe para vocês. Espero que tenha ficado bem entendido a resolução dessa questão. Ok, pessoal? Vamos para a próxima? Bora abrir a próxima questão aí. Questão 49, então, pessoal. Em um terreno com formato retangular, cujos lados medem 150 metros e 100 metros, será construída a sede campestre de um clube. A direção do clube pretende que a sede tenha formato retangular e área com medida compreendida entre 5.000 metros quadrados e 5.500 metros quadrados. Será construído um caminho pavimentado com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura para acesso à sede. A figura mostra a sede na cor preta e o caminho pavimentado na cor cinza escura. A área restante do terreno, que é mostrada na cor cinza claro, será gramada, ou seja, vai ser posta grama no redor da sede ali. A área a ser gramada medirá em metros quadrados no máximo. Então, pessoal, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um terreno grande que tem uma área grande na forma retangular. Quanto que mede essa área? Então, ó, a área total, o terreno todo, ela tem uma área total de 150 vezes 100. Então, lembrando que área de retângulos, a gente mede sempre comprimento vezes a largura, multiplicando os dois, a gente vai ter o resultado da área total, o preenchimento total que aquele retângulo tem, ok? Então, a área total do terreno vai ser 150 vezes 100. Lembrando que para multiplicar por 100, a gente só acrescenta os zeros, o número de zeros que tem ali, do número que a gente está multiplicando. Então, a gente vai ter 150 com dois zerinhos ali, ó, vamos ficar com 15.000 metros quadrados, ok? Relativamente tranquilo, né? Então, para quem lembrou aí como é que a gente calcula a área de retângulo, é assim que a gente faz. O que mais a gente tem, pessoal? A gente tem a área pavimentada. O que é a área pavimentada? É a entrada da sede. Tá vindo lá de fora, lá da rua, tá chegando para chegar na sede, ali vai ser feito um corredorzinho, que ele está chamando de área pavimentada. Essa área pavimentada, pessoal, ela mede 20 de comprimento e 10 de largura, ou vice-versa ali, né? 20 de comprimento e 10 metros de largura. Como é que a gente vai multiplicar isso aí, ó? Também é a mesma coisa, pessoal. A gente está tratando de um retângulo. Um retângulo é sempre comprimento vezes largura, a gente tem a área ali, ó. Então, 10 vezes 20, o que vai nos dar um valor de 200 metros quadrados. Então, o que significa isso? Significa que a área total do terreno todo vale 15.000 metros quadrados. A área pavimentada vai ser 200 metros quadrados. A gente quer o que aqui, pessoal? A gente tem o terreno todo. A gente tem que tirar a parte da sede e a parte pavimentada. O resto que sobrar vai ser o que a gente vai colocar grama, a parte gramada que está sendo colocada na questão. Então, é muito mais fácil a gente calcular a coisa tirando o que a gente tem do que a gente calculando ali, colocando uma formulazinha para calcular a parte gramada ali, porque são medidas um pouquinho mais embaçadas de fazer. Então, vamos olhar o todo da questão. Ó. O todo da questão, a área total, a gente viu aqui em números. Mas como é que fica a composição da área total? A composição da área total, ela é composta de quê? Ó? Da área da sede, mais a área pavimentada, o corredorzinho de entrar, e o que sobra vai ser a área gramada, que eu chamei de área de grama ali, ok? Então, essa é a área total. E essa área total, pessoal, a gente precisa saber basicamente o que aqui, ó. Qual é o comprimento que a gente vai ter de espaço para colocar grama. Então, a gente consegue ter uma formulazinha aqui para calcular essa área. Como é que a gente calcula a área onde vai a grama? A gente tem essa relação aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a parte da área de grama aqui, ó, em função dos valores que nós temos aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Eu vou isolar a grama, ó.
a parte da grama e vou jogar esses dois valores para o outro lado. Então vai ser a parte onde vai a grama, vai ser a área total menos a área da sede mais a área pavimentada. Essas duas áreas aqui não vai grama, vai ser a parte que vai ter as construções ali. O restante vai ser a parte de grama. E substituindo esses valores que nós temos aqui nessa equação com o que a gente já tem aqui embaixo, olha como é que fica a nossa equação, ó. A área que tem grama vai ser o quê? Vai ser a área total menos os 5.000 da sede, a área da sede, mais 200 da área pavimentada. Vocês em casa podem estar se perguntando, né? Por que eu botei 5.000 ali, né? Se o problema está me dando que a área vai ser compreendida entre 5.000 e 5.500. Por quê, pessoal? Por que eu escolhi esse valor e não escolhi o outro? Porque o problema está me pedindo aqui, ó, a área a ser gramada medirá em metros quadrados no máximo, no máximo. Então, ou seja, a área de grama, qual é a maior parte de área que eu posso colocar de grama aqui? Vai ser quando a sede for menor. Quanto menor a sede, mais grama eu vou colocar nesse espaço aí. Então eu peguei o menor espaço, a sede vai ser 5.000 ou 5.500 metros, vai variar nesse intervalo aí. Então eu estou pegando o menor intervalo, o menor espaço de sede para ter o maior espaço de grama. Então eu estou pegando o menor valor de sede para ter um maior espaço de área gramada, ok? Espero ter entendido, por isso que eu peguei os 5.000. Agora que a gente já entendeu isso, vamos voltar para a nossa equação. Nossa equação aqui, primeiro eu vou resolver o que está nos parênteses, ó, e aí vai ficar assim, ó, a área de grama vai ser 15.000 menos 5.200. Fazendo essa conta, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a área de grama vai ser 9.800 metros quadrados. Foi o que eu tirei de 15.000, tirei 5.200, me sobrou 9.800 metros quadrados. Ou seja, essa é a resposta à letra B. Significa então que, tirando a parte da construção da sede, tirando a parte pavimentada que dá acesso à sede, o que vai sobrar são 9.800 metros quadrados. Essa é a parte onde vai ser colocada a grama. A parte gramada vai ser então exatamente 9.800 quando eu construir a menor sede. Se eu tivesse que ver a menor parte de grama, eu pegaria o outro valor de 5.500, ok? Espero ter entendido. Beleza? Bora para a próxima então. Questão 50, pessoal. Um fotógrafo cobra ao ser contratado uma taxa inicial de R$ 100, independente da quantidade de fotos tiradas. O gráfico mostra o valor cobrado em reais em função da quantidade de fotos por ele tiradas. Para uma festa de formatura, um formando decidiu contratá-lo com uma encomenda de 80 fotos. No ato da entrega, 6 fotos não estavam com boa definição e o fotógrafo decidiu não cobrar por elas. Então tá aí o nosso gráfico. Lembrando que questões de gráfico sempre caem nas provas de... Normalmente tudo que é prova de concurso, que tem a matemática, aí, tirando os concursos bancários, quase sempre tem aí 90% de chances vai ter questões com gráfico. Então vamos dar uma olhada no gráfico e vamos ver qual é a pergunta aqui, ó. Quanto o fotógrafo cobrou pela encomenda entregue, então? Então, primeiro, antes de fazer calculeira, vamos entender o que a gente está colocando aqui, tá, pessoal? Mais uma vez aqui, ó, eu tenho um gráfico aqui, eu vou tirar as informações do gráfico e vou botar numa tabelinha aqui do lado para todo mundo entender o que está sendo colocado no problema. Então, aqui ele está falando, nessa parte de baixo, ó, a quantidade de fotos. Foi o que eu coloquei aqui, ó, a quantidade de fotos na nossa tabelinha. E o custo, o valor que vai ser cobrado, ó, tá nesse eixo aqui, ó. Então, ó, aqui está em 20, 40, aqui está em 100, está em 200. Ó. Então, para a gente começar ali, ó, ele diz que tem uma taxa inicial de R$ 100, ou seja, tu foi lá, chamou o fotógrafo e só em chamar o fotógrafo na tua festa, tu não tirou nenhuma foto. Tu já está pagando quanto? Já está pagando R$ 100. Ou seja, um preço fixo, uma taxa inicial de R$ 100. Aí tu chamou o fotógrafo no meio da festa lá e tá bombando a tua festa lá e tu quer tirar umas fotinhas. Então tu vai lá e contratou o cara para 20 fotos. Tu tirou 20 fotos. Por que eu estou pegando 20 fotos, pessoal? Porque 20 fotos está aqui no nosso gráfico, ó. Tá aqui o valor de 20 fotos, a quantidade de 20 fotos, ó, eu vou levar lá em cima e vou ver onde é que vai dar nessa retinha aqui, ok? Que essa retinha aqui é que me mostra o que está ocorrendo no problema. Então, ó, levando até este ponto, ó, eu vou levar até esse valor aqui, ó. Esse valor aqui está entre 100 e 200, ó. Entre 100 e 200 eu vou ter o nosso
150 aqui, ó, ok? Então, para 20 fotos, ele está pagando R$ 150. O que que significa isso, pessoal? Significa o quê, ó? Que eu tenho um custo inicial de R$ 100 para levar o fotógrafo lá. Quando ele chegou lá, fez 20 fotos, ele cobrou 150, ou seja, passou de 100 para 150. O que que significa isso, pessoal? Significa que a gente consegue concluir isso aqui, ó, que 20 fotos está custando quanto? Está custando R$ 50, porque tirando o custo de ter levado o fotógrafo lá, o custo inicial, ele tirou 20 fotos, ele cobrou R$ 50. Então, ele está cobrando R$ 50 por 20 fotos. Voltando para o gráfico aqui agora, ó, nos 40 aqui, ó, ele está aumentando de 20 para 40. Então, vamos botar 20 aqui, de 40 aqui, ó, e vamos levar no gráfico de novo, ó. Vamos levar lá em cima na correspondência, ó. Ele está indo no 200, tá vendo ali? Então, ó, tá indo 200. Então, ó, a cada 20 fotos, ó, ele vai aumentando R$ 50 no valor. Repara que agora para 60 fotos, o 60 não aparece no nosso gráfico, ó. Mas se a gente fosse levar, ele estaria aqui, ó, e levaria lá em cima, estaria uma correspondência mais ou menos aqui em cima, ok? Então, o valor de 60 fotos, se 40 eu pago 200, eu estou botando 20 fotos a mais, então eu vou botar mais R$ 50 aqui. Então eu vou pagar R$ 250 por 60 fotos. O rapaz ali, ele contratou, formando, ele contratou o quê? Ele contratou 80 fotos. Então vamos colocar aqui 80 fotos no nosso gráfico aqui. 80 fotos, pessoal. Ele está de 60 para 80, ele aumentou mais 20 fotos. Então significa que ele vai aumentar mais R$ 50 no que ele tem que pagar. Então de 250, ele vai pagar agora R$ 300. Seria a resposta letra D, né? Seria a resposta letra D, o que ele teria que pagar para o fotógrafo. No entanto, a gente tem esse porém aqui, né? Sempre tem um porém aí para a gente continuar um pouco a brincadeira aqui na questão. Ó, a questão ele fala aqui que 6 fotos da entrega das fotos, 6 fotos não estavam muito boas, pessoal, não estavam com uma resolução boa. Então, o que que ele fez? O fotógrafo deu um descontinho, descontou essas 6 fotos. Então, o problema aqui, qual a questão agora que a gente tem que ver? A gente tem que ver quanto que custa 6 fotos para fazer esse desconto. Então, como a gente já tem essa referência aqui de 20 fotos valendo R$ 50, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma regrinha de 3. Ora, se 20 fotos eu estou pagando R$ 50, quanto que eu pagaria em 6 fotos? 6 fotos eu pago X reais, ok? Então aqui a gente tem uma relação, uma regrinha de 3, vamos fazer a regrinha de 3 aqui e vamos ver quanto que vai custar essas 6 fotos. Do valor dessas 6 fotos, eu vou descontar dos R$ 300 que a gente tem, ok? O custo pelas 80 fotos, R$ 300. Como 6 deu descontinho de 6 fotos, vamos ver quanto que é esse desconto e vamos tirar dos R$ 300. Então tá ali, ó. Essa relação aqui é uma relação diretamente proporcional, então a gente pode escrever isso aqui, ó. 20 é proporcional ao 6, assim como 50 é proporcional ao x. Depois que a gente escreveu isso, a gente faz o produto cruzado, né? O 20 vezes o x é igual a 50 vezes o 6. Olha ali, ó, o que eu falei, fica ali, ó. Fica 20 vezes x, tem que ser igual a 50 vezes 6. Agora a gente isola o valor de x, né? Deixa ele sozinho, ó. O 20 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter que x é igual a 50 vezes 6 dividido por 20. Para resolver essa conta bem tranquilo, bem sereno, vamos tirar esses zeros aí, né? Tem um zero em cima, tem um zero embaixo. Como eu estou multiplicando tudo e dividindo ali, né, eu posso cancelar os zeros de cima com o zero de baixo. Então eu vou cancelar eles ali, ó. O que que sobrou, pessoal? Sobrou 5 vezes 6 em cima e 2 embaixo. 5 vezes 6 é 30, né? 30 divididos por 2. 30 dividido por 2, essa ficou fácil, essa ficou 15. E aí a gente chegou em 15 reais o valor de 6 fotos. Terminou o problema? Quase, né? Estamos quase lá. Agora, o que que eu preciso? Eu preciso pegar os R$ 300, que foi o custo das 80 fotos, e descontar os 15 reais das 6 fotos que não ficaram boas. Fazendo essa conta, a gente vai chegar em 285. R$ 285 é o valor que vai ter que ser pago pelas 80 fotos que foram tiradas pelo fotógrafo. O que nos dá a letra C, C de contente, faceiro da vida, que resolveu mais uma questão de um jeito fácil, de um jeito sereninho, ok? As grandes dificuldades que eu enxergo aqui nessa prova do Enseja, assim como do Enem, muitas vezes é a interpretação de texto, pessoal. Muitos de vocês estão prontos para fazer a prova, têm a formação adequada, têm o conhecimento matemático adequado, mas muitas vezes barra na
interpretação. Então, minha recomendação, né, lê com calma a prova, lê duas vezes se for necessário, faz essas tabelinhas que eu tenho feito regularmente nas questões, tudo que é tipo de assunto eu estou colocando tabelinha aqui, porque me ajuda bastante eu enxergar aquilo que está sendo colocado no texto, ok? Então, essa foi mais uma resolução aí, mais uma questãozinha que a gente conseguiu fazer de um jeito tranquilo, que eu espero que todo mundo tenha entendido em casa aí, tá, pessoal? Não esquece de deixar um likezinho no vídeo aí, porque é bastante importante eu saber se vocês estão entendendo ou não estão entendendo, tá? As perguntas de vocês também é bem importante, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa última questão de hoje, do vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido. Não deixe de deixar o likezinho de vocês aí no vídeo, né? Um joinha aí, que é bastante importante eu saber se realmente vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui. Se inscrevam no canal, estamos chegando perto a uma marca bacana aí de 1000 inscritos no canal. Ative o sininho das notificações para receber sempre nossos vídeos. E espero que realmente vocês tenham curtido, que tenha colaborado com a formação de vocês, né? E vou ficando por aqui e nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço a todo mundo, valeu pessoal e até a próxima.